Graças a Deus. Meus irmãos, a paz, Senhor Jesus. Esse pentecostal que está vivo, diga glória a Deus. É uma alegria estar aqui com os irmãos nessa oportunidade, amém? Que Deus seja glorificado, que Deus seja enaltecido nessa noite, que toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração seja dado a Ele que é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, em o nome de Jesus. Me faço acompanhado com a minha esposa, está ali também meus dois filhos, Pedro e Isabelle, em nome de Jesus Cristo. Isso alegra o nosso coração, porque nós podemos dizer, eu e a minha casa servimos ao Senhor, amém? Quero louvar a Deus também pela vida do pastor presidente dessa obra. Deus abençoe, é um prazer revê-lo em nome de Jesus Cristo, amém? Citando o Senhor, eu também quero citar todos os pastores e obreiros, amém, desta casa, pastores de outras denominações. Que Deus abençoe. Receba um abraço fraterno do teu amigo e irmão em Cristo, pastor Anderson, amém? Quero louvar a Deus também pela vida do meu amigo particular, amém? Pastor José Carlos. Deus abençoe a vida da amada esposa, Deus abençoe a sua casa, a sua família, em o nome de Jesus. Meu coração se alegra por essa rica oportunidade, amém? É motivo de gratidão, em nome de Jesus Cristo. Eu entendi em Deus que existem amigos que a gente conhece, mas existem amigos que é o céu que nos apresenta, amém? E o Senhor e a sua casa estão nessa qualidade de amigo, pessoas que o céu me deu o privilégio de chamar de amigo, amigos de mesa, amigos de alegria, mas também amigos de guerra. Deus abençoe em o nome de Jesus. Bom, Deus abençoe a vida de todos os irmãos. Você que trouxe Bíblia, abra a sua Bíblia comigo. Evangelho segundo escreveu Jesus. Evangelho de Cristo segundo escreveu Mateus, no capítulo de número 25. Abra a sua Bíblia comigo, nós vamos fazer a leitura do texto. Evangelho segundo escreveu Jesus, capítulo de número 25, amém? Meu amigo tecladista, deixa Deus te usar, em nome de Jesus. Se aquele guitarrista pentecostal estiver aí também, me auxilia, em nome de Jesus. E um pouquinho mais para frente, quando o baterista sentir, amém? Em nome de Jesus, nos ajude também. Será de muita alegria. Ao adorador que estava aqui adorando, Deus abençoe. Uma alegria poder ser ministrado pela tua vida, amém? Capítulo de número 25 do Evangelho de Jesus segundo escreveu Mateus, diz o texto: então o reino do céu será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, toscanejaram todas e adormeceram. Em outras versões, dormiram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o noivo, ou aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lamparinas. As loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, para que as nossas lâmpadas não se apaguem. Mas as prudentes responderam dizendo: não seja o caso que nos falte a nós e a vós também. Ide antes aos que vendem e comprai para vós. Diga glória a Deus. E tendo ido elas comprar, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Ele respondendo disse: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora que o Filho do Homem há de vir. E você diga graças a Deus. Fecha a tua Bíblia, segure na mão desse crente que está do teu lado, em nome de Jesus Cristo. Isso. Se ele estiver sentado, levante ele nessa noite e diga para ele com muita autoridade: está preparado? Misericórdia. Diga para ele: está preparado para aquilo que o céu tem reservado para minha e para a tua vida. Em nome de Jesus Cristo, fecha os teus olhos, Espírito Santo, nessa noite. Meu Pai, eu te convido uma vez mais, meu Deus, em oração. O Senhor tem liberdade nessa noite, Pai. Nessa noite eu não sou João Batista, mas que diminua eu e o Senhor cresça neste lugar.
Meu Deus, que eu possa ser, Senhor, somente um instrumento nas tuas mãos, porque a honra, a glória, o louvor, a exaltação é dada a ti nessa noite. Espírito Santo de Deus, que o céu se abra sobre esta casa e o teu nome mais uma vez seja glorificado. Enquanto eu estarei ministrando a tua palavra, o Senhor tem liberdade para curar, para avivar, para transformar, para converter, meu Deus, o coração. O Senhor tem liberdade para batizar com o teu Espírito Santo. Meu Deus, nos devolva a sensibilidade à tua palavra, para que essa palavra, meu Deus, ela venha na divisão da alma e do espírito, da junta e da medula nessa noite, que possa, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, impactar a nossa alma e também o nosso espírito. Nós te damos graça, nós te damos glória, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Quando sentar nessa cadeira, aplaude Jesus bem forte e solta aquele grito de glória, amém? Graças a Deus. Queridos, me empresta a tua atenção por bondade. Eu prometo aos irmãos não cansá-los, mas eu preciso muito da tua atenção nesse início de mensagem. Capítulo de número 25 é um texto que está dentro da temática a qual foi colocada no coração do anjo desta casa. E quando eu dobrar o meu joelho para falar com Deus, o Espírito Santo testificara este texto ao meu coração. Quem me conhece sabe que eu tenho dificuldade com o tema. Algumas vezes nós recebemos alguns temas para ministrar em algum congresso, mas quando nós descemos na olaria, descemos a falar com o dono da obra, alguns momentos Deus nos dá uma outra mensagem que não está dentro da temática que foi proposta pela liderança. Mas nessa noite é diferente. O Espírito me visitou e colocou algo sobre o meu coração, e eu quero compartilhar contigo nessa noite. Só quem quer ouvir, diga graças a Deus. Capítulo de número 25 é um texto que mexe ao meu coração, porque este texto começa com a palavra: então o reino do céu será semelhante. Quando nós analisamos a estrutura do texto e quando nós analisamos a história de Cristo, nós entendemos que a mensagem que está no capítulo de número 25, ela não começa simplesmente no capítulo de número 25, mas ela é continuidade do texto que está no capítulo de número 23 e também no capítulo de número 24. Capítulo de número 23, diz o texto nessa noite: então Jesus falou à multidão e também aos seus discípulos. Observe que a Bíblia nos faz questão de destacar dois tipos de pessoas que estão no culto a qual Jesus está pregando. Observe que a Bíblia nos diz que há uma multidão e também há os seus discípulos. Jesus, ele vai trazer uma palavra diretiva ao coração daqueles que o ouvem. E a palavra que Jesus começa a pregar no capítulo de número 23, Jesus está dizendo para que nós venhamos ouvir as palavras que saem das bocas dos fariseus e também dos escribas, mas também para que nós venhamos observar o seu comportamento e a sua postura, porque com a boca eles falam uma palavra, mas com a vida não vive e nem pratica a palavra que está sendo ministrada. Jesus começa a trazer uma palavra dura, e observe que o público que está lhe ouvindo é os seus discípulos e também a multidão. Versículo de número 3, a Bíblia diz: observai-vos, pois, a prática, tudo o que vos disserem, mas não procedeis em conformidade com as suas obras, porque dizem, mas não praticam. Jesus, em outras palavras, estava criticando ou trazendo uma palavra de direcionamento acerca dos líderes espirituais, sendo esses escribas e fariseus, onde com a sua boca professava a santidade, mas não vivia a santidade que pregava. Professava a misericórdia, mas não vivia a misericórdia a qual estava pregando. Mas no capítulo de número 24, a mensagem continua a mesma. Diga comigo, a mensagem continua a mesma, mas o público muda. Pastor, que público é esse? Jesus, no capítulo de número 24, ele vai tirar a multidão
E agora diz a palavra do Senhor que quando ele sai do templo, a Bíblia nos diz no versículo de número 3: e estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos. Quem que chegou a Jesus? Quem que chegou a Jesus, igreja? Observe que agora quem chega em Jesus é somente os discípulos. Eu começo essa mensagem trazendo uma verdade para a vida de quem tem glória a Deus na boca nessa noite. Existe um nível de mensagem para discípulo e multidão, mas o nível de mensagem, pastores que me ouvem nessa noite, que Jesus vai começar a tratar agora é somente com os seus discípulos. Observe que Jesus vai falar acerca da sua segunda vinda, acerca do arrebatamento da igreja, mas há um nível de mensagem para a multidão e também para os discípulos, porém há um nível de mensagem exclusiva para o discípulo, e a mensagem que Jesus vai trazer para os discípulos mexe com o meu coração, porque Jesus vai começar a pregar a sua palavra, reprovando as atitudes dos fariseus, reprovando as atitudes em nome de Jesus Cristo dos escribas, que vivia de aparência. Segure na mão de um crente do teu lado e diga para ele com muita autoridade: chega de viver de aparência. Não, você não colocou vontade nisso. Pega na mão dele com autoridade e diga para ele em nome de Jesus: a religiosidade, ela vai cair por terra nessa noite, porque a Bíblia diz que Jesus procura os verdadeiros adoradores, oh glória, que o adoram em espírito e também em verdade. Eu não sei quem pega isso daqui, mas a Bíblia diz que Jesus começa a trazer uma palavra diretiva aos seus discípulos. No versículo de número 15 à frente, ele começa a falar da grande tribulação. No versículo de número 29 à frente, ele fala sobre a vinda do Filho do Homem. No versículo de número 33 à frente, ele continua o discurso, e aqui eu começo a ministrar. O discurso de Jesus começa para os seus discípulos a dizer da seguinte maneira: é necessário que tenhais vigilância acerca do meu reino. O próprio Cristo vai dizer: vigiai e orai, para que não caides em tentação. Eu não sei quem pega isso daqui, mas Jesus não está pregando à multidão. Jesus não está pregando para quem não é crente. Jesus não está pregando para quem é desviado. Jesus está pregando para aqueles que são seus discípulos. Pastor, que discípulos são esses? Aquele que a Bíblia diz que não foi eles que escolheu Jesus, mas foi Jesus que escolheu cada um deles. Eu não sei quem vai dar glória, mas eu começo essa mensagem dizendo para alguém: hoje eu não vim pregar para ímpio, eu não vim pregar para quem precisa aceitar Jesus, eu vim pregar nessa noite para quem se está na qualidade de discípulo, para quem está servindo a Jesus, para quem tem vida diante da presença de Deus, para quem já tem o nome escrito no livro da vida, para quem já tem o nome escrito no hall de membro desta casa. Eu vim trazer uma mensagem diretiva da parte de Deus. É como se fosse uma reunião nessa noite, como se o Espírito Santo de Deus tomasse a boca desse negrinho e começasse a dizer: hoje eu vim tratar com a minha obra. Eu não vim tratar com quem não tem compromisso, eu não vim tratar com quem não quer em nome de Jesus Cristo se envolver. Eu vim tratar com aquele que aceitou a chamada glória, aquele que aceitou a colocar a cruz no ombro e a servir e a seguir a minha presença. Tem alguém aqui nessa noite? Só quem é discípulo, levante a mão para me conhecer. Levante, deixa eu ver se no altar tem, deixa eu ver se lá na galeria tem também. É esse tipo de culto que está acontecendo. Jesus vai trazer uma palavra exortando a vigilância da sua noiva, exortando a vigilância dos seus discípulos. E como a mensagem por si só, tem gente que não entende. Jesus, no capítulo de número 25, diz a palavra de Deus que ele traz uma parábola, uma história, para que aqueles que o ouvissem pudessem entender aquilo que ele está dizendo. Segure na mão de um crente com muito carinho e diga para ele: você está preparado para aquilo que Deus vai falar contigo nessa noite? Quem está, diga glória a Deus. Quem está, diga aleluia. Quando
nós olhamos para dentro do contexto do casamento judaico, nós entendemos que a primeira fase do casamento, ele se chama no hebraico Kisudim, aonde o noivo faz uma aliança, pagava o dote e ia para casa em nome de Jesus Cristo preparar o lugar. A segunda parte em nome de Jesus Cristo do casamento judaico, ela se chama Nissuim. Pastor, que fase é essa? É a fase a qual o noivo deixa um amigo na responsabilidade de cuidar da noiva, e a cada visita do amigo ele lhe traz uma dracma. Essa dracma geralmente era feito em nome de Jesus Cristo um colar e colocado sobre a testa ou sobre o pescoço da noiva. Quando inteirasse 10 dracmas, o casamento seria concedido ou consumado. Observe em nome de Jesus Cristo que isso mexe com o meu coração, porque Jesus vai dizer na sua parábola que existia 10 virgens, 10 em nome de Jesus Cristo, mulheres separadas, convidadas pela noiva como damas de honra. Observe que dentro do contexto não existia energia elétrica, mas essas mulheres, elas estavam preparadas, ou deveriam estar preparadas para fazer parte desse ato cerimonial, aonde no nosso casamento brasileiro é costume o noivo chegar primeiro, ficar na ponta do altar, a noiva se aproxima na porta, a igreja se coloca de pé, entra-se os padrinhos, entra-se as crianças, entra-se a palavra. Após isso solta uma música, solta em nome de Jesus Cristo, quem é crente solta um louvor, a noiva entra e toda a igreja recebe a noiva, dizendo que noiva bonita, que noiva linda, que noiva maravilhosa. Mas dentro do contexto judaico é diferente, oh glória. Dentro do contexto judaico, quem busca em nome de Jesus Cristo a noiva, ainda é o noivo. Eu não sei quem pega isso daqui, mas as 10 moças virgens, ela servia para auxiliar. Quem está entendendo, diga glória a Deus. A pessoa do noivo, irmão, você não pegou se não tinha dado um glória, eu vou melhorar. Observe que Jesus, ele está falando por parábola, porque ele está falando com o povo judeu, mas quando nós analisamos a Bíblia Sagrada, nós entendemos que Jesus também pagou o dote pela sua noiva, quando ele gritou na cruz do Calvário, Tetelestai, que traduzido significa está pago e está consumado. Glória. Segure na mão desse crente do teu lado e diga para ele: você está comprometido nessa noite, você está comprometido com o noivo nessa noite. Oh glória. Jesus, ele fica cerca de 40 dias sobre a terra, mas ele vai dizer para o seu amigo Espírito Santo: eu vou subir, mas você vai descer para cuidar da minha noiva. Oh glória. Porque eu vou subir ao Pai, mas eu ainda vou voltar. Se não deu glória, eu vou pregar de novo. Ele foi, mas ele deixou o seu amigo Espírito Santo, glória, para cuidar, fortalecer, em nome de Jesus Cristo, alinhar a sua noiva conforme o seu propósito. Eu estou terminando a introdução para entrar na mensagem nessa noite. Quem está comigo, diga glória para Jesus. Aleluia, Jesus, Deus seja louvado. Escute, as virgens são todas iguais. Vou melhorar. Essas mulheres, em nome de Jesus Cristo, irmão, elas estavam ali para auxiliar, em nome de Jesus Cristo, o noivo, e elas deveriam estar preparada. Pegue na mão de um crente e diga para ele: tem que estar preparado. Diga para ele mais alto: não basta ter vontade, tem que estar preparado. A Bíblia vai dizer que eram 10 virgens, porém a Bíblia separa 2 grupos de pessoas. Pastor, que grupo é esse? São 5 loucas e 5 prudentes. Olha para mim que eu começo a pregar neste momento em nome de Jesus. Irmãos, quando eu olho para esse texto, eu vejo a primeira verdade: todas eram virgens, todas estavam de vestido branco, todas estavam esperando o noivo, todas elas tinham lamparina, todas elas tinham fogo. Ai de Oremíquia, quando nós olhamos pela visão humana, nós vemos que todas estão igual. Pergunte por quê? Só quem quer saber, diga por quê, pastor. Porque o uniforme iguala todo mundo, a veste branca iguala todo mundo,
falando. Ai, Joremaia. Mas quando nós analisamos a mensagem, nós entendemos que de aparência estava todo mundo igual. Mas existe uma coisa no Evangelho que vai muito além da aparência. Era isso que Jesus estava tentando dizer aos seus discípulos. Por quê, pastor? Quem olhava para Jesus via ele como Rei dos Reis. Quem olhava para os discípulos via ele como servo de Jesus. Mas Jesus queria dizer aos seus discípulos que no meio dele, assim como das 10 virgens, tinha os prudentes e tinha as loucas. Você não pegou, por isso não deu glória. Eu vou melhorar para alguém dar glória nessa noite. Jesus está dizendo, no meio das 10, o propósito é o mesmo, o uniforme é o mesmo, a roupa é o mesmo, a espera é a mesma, a lamparina é a mesma. Porém, quando nós analisamos o texto, nós entendemos que das 5 prudentes e 5 loucas, a diferença é que as loucas na aparência era igual a prudente, porém a prudente tinha azeite na reserva. Vou melhorar. A prudente tinha azeite na reserva. Eu vou melhorar de novo para alguém dar glória a Deus, para Jesus. Observe que no texto, meu pastor, diz a Bíblia que todas tinham lamparina. Grita comigo, lamparina. Lamparina, irmãos, nada mais nada é do que, em nome de Jesus Cristo, um recipiente que cabe mais ou menos 150 ml de óleos, provavelmente. E a história nos diz que tinha, em nome de Jesus Cristo, como se fosse um canudo de pano, e esse canudinho, em nome de Jesus Cristo, mergulhado no azeite. Alguém, quando acendesse a chama ia queimando e consumindo o azeite. Agora observe, quem está olhando do lado de fora está vendo o fogo queimar, mas só Deus que sabe o nível do azeite que está do lado de dentro. Vou melhorar. Se está queimando do lado de fora, é porque tem azeite do lado de dentro. Quem não tem azeite do lado de dentro não consegue queimar do lado de fora. Eu vou pregar. Até tenta levantar a mão, mas não consegue. Até tenta adorar, mas não consegue. Até tenta se envolver, mas não consegue. Por quê, pastor? Porque não tem azeite do lado de dentro. Eu vou pregar. É por isso que a Bíblia vai dizer, meus irmãos, que as prudentes, elas vão trazer um vaso. Glória, diga glória a Deus. E nesse vaso há uma reserva. E por que, pastor, a reserva? Eu perguntei por Espírito Santo uma madrugada dessa, por que a lamparina era tão pequena? E o Espírito Santo me disse, cerca de 3 horas da manhã, se a lamparina for grande, não ensina a ter dependência. Lamparina pequena é Deus dizendo, para manter o fogo aceso, tem que manter o nível do ai, revai. Segura na mão desse crente, pelo amor de Deus. Pega na mão dele e diga para ele, assim te diz o Senhor, mantenha o nível do azeite, senão o fogo apaga. Não, você não deu, eu vou pregar para cá. Assim diz Deus para alguém que tem mão para levantar, mantenha o nível do azeite, senão o fogo vai apagar. Vou pregar. Crente que mantém o nível do azeite não depende de pregador de fora para dar glória. Crente que mantém o nível do azeite não precisa pregador mandar ficar de pé. Quem veio para queimar nessa noite, diz o Espírito Santo, queima. Deixa eu ver quem tem pastor. Eu não domino o nível. O Espírito Santo está dizendo, se tem reserva, se prepara para subir a temperatura dessa noite. Deixa eu ver quem tem glória. Deixa eu ver quem tem glória. Só quem tem azeite na vida, sobe comigo no glória. La placataia, remancho ré, ribique terra faia, la placatarabá. Quem não tem azeite, meu filho, levanta a mão e abre a boca, porque o céu está dizendo, eu vou derramar. O difícil aqui não é ter lamparina. O difícil aqui não é ter o fogo. O difícil é manter o nível do azeite. Porque manter nível de azeite tem que estar disposto a carregar vaso.
tem que estar disposto a pagar preço na oração, tem que estar disposto a pagar preço no jejum, tem que estar disposto a pagar preço em nome de Jesus Cristo. Irmão, azeite não é de graça. Quem está comigo aqui, pega na mão desse crente e diga para ele: azeite não é de graça. Ele está dizendo para alguém: tem que pagar preço. Não, meu irmão, diga com autoridade para ele: tem que pagar preço. Às vezes você vê um crente cheio, você fala: é meninice, é nada. É que gente que paga preço tem nível, e quem tem nível é diferente. Quem tem nível na presença de Deus é diferente. Quer ver? Segura na mão desse crente, não solte, não solte, não solte. Pega na mão de um crente do teu lado aí, diga para ele: tem azeite, meu filho? Não, diga para ele: tem azeite. Então me dá um sinal nessa noite. Me dá um sinal nessa noite que tem. Me dá um sinal nessa noite. Deixa eu ver se eu vim pregar no congresso certo. Só quem tem faz o barulho que o inferno não gosta. Lamparina pequena é o céu gritando. Tem que manter nível de unção, tem que manter nível de azeite. Pergunte por quê? Depois do compromisso selado, ninguém sabia ao certo quando o noivo viria. Poderia vir rápido, mas poderia demorar. E aqui está uma verdade que o Espírito Santo me disse uma madrugada dessa. O problema da nossa geração não é acender o fogo. Prova disso, que quando Moisés está apacentando, diz o texto, ele viu uma sarça ardendo, queimando em chama. E o que chama a atenção de Moisés não é o fogo na sarça, mas é que o fogo queimava e não consumia a sarça. Eu não sei quem pega, pastor, o que é isso? Isso é nível, glória. O fogo era constante, mas a temperatura não diminuía, e o nível da chama também não. Vou pregar. É isso que chama a atenção de Moisés. Gente que acende o fogo, mas mantém o nível do fogo que recebeu. Gente que tem azeite, mas mantém o nível de unção, mantém o nível de poder, mantém o nível de autoridade. Eu vou pregar. Deus não te chamou para ser um crente minguado na presença dele. A palavra diz: eu vos dou poder e autoridade. Vou pregar. Eu vos dou poder e autoridade. Bate na mão de um crente vivo aí e diga para ele: está chegando a hora de você entender que crente de propósito não diminui o nível, porque o tempo está passando. Vou pregar. O céu me autoriza a dizer para alguém: quem tem reserva diante da minha presença, quando a chama está querendo apagar, ele tem reserva. Ele enche a lamparina de novo. E Deus está me dizendo, em nome de Jesus Cristo: eu estou levantando uma geração dependente da minha presença, que não tira a lamparina da mão e está dizendo: eu tenho reserva para manter o fogo aceso. Pastor, o que é isso? Irmão, você não está entendendo. Vou melhorar. Quando você está no culto de quarta, você está juntando reserva. Quando você está no culto de sexta, está juntando azeite na botija. Quando está no monte, está juntando azeite, glória. Quando você faz o que está escrito em Mateus 6,6, entra no teu quarto, fecha a tua porta e clama ao teu Deus que te vê no secreto. Está ajuntando azeite. Eu sei que você vai entender. Porém, quando eu olho para as loucas, eu vejo que elas têm lamparina, elas têm fogo, mas elas não têm reserva. Olha para cá. Elas não sabem o tempo que vai demorar para o noivo vir, sim ou não? Isso daqui mexeu comigo, porque o tempo revela quem tem e quem não tem. Vou falar de novo.
O tempo revela quem é e quem não é. O tempo tem o poder de mostrar em nome de Jesus Cristo e revelar quem tem e quem não tem, quem é e quem não é, quem vive de aparência, de status e quem tem vida de intimidade diante da presença de Deus. A mensagem que Jesus está trazendo para os seus discípulos é essa. Jesus quer mostrar para os discípulos, irmão, que não adianta somente a aparência no reino. Quem está comigo, diga glória a Deus. Alguém vai dizer, pastor, mas então se eu vim para o reino, eu não preciso cuidar minhas vestes. Pelo contrário, a veste não salva, mas quem é do céu sabe como se vestir. A veste não salva, mas nós vivemos num tempo que as pessoas, antes de conhecer a nossa vida, ela nos julga pela aparência. Então pega na mão desse crente e diga para ele: a tua aparência fala muito ao teu respeito. Ele não vai dar glória, mas vai continuar pregando. O céu está dizendo para alguém nessa noite: se entregou a sua vida na minha presença, aprenda a se comportar como crente. Pega na mão desse crente com muito carinho, pega na mão dele e diga para ele: se comporta nessa noite, porque tu está num ambiente espiritual e pentecostal, e crente pentecostal precisa saber se comportar num ambiente pentecostal. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Escute isso. Jesus, ele quer mostrar para os discípulos na prática que o evangelho de aparência ele não subsiste. Gálatas capítulo de número 6, versículo de número 5 diz: nem todos estavam dispostos a carregar. Escute, porque cada um levará a sua própria carga. Diga para quem está do teu lado: cada um tem que levar a sua própria carga. Escute, são 10 virgens, mas 5 tem botija, está carregando azeite. Irmão, tem gente que acha que carregar azeite é peso. Vou pregar para cá que tem glória. Tem gente que acha que carregar azeite é peso. Tem gente que gosta de você transbordar, mas não sabe o preço que paga para carregar aquilo que eu coloquei sobre a tua vida. Aí tem gente, eu vou pregar, mesmo que ninguém dê glória. Tem gente que não paga preço para ter azeite e quer virar na técnica, quer virar em nome de Jesus Cristo, falando aquilo que pensa, mas ele debaixo da autoridade de Deus. O céu quer revelar quem é quem é vida, quem tem vida e quem tem aparência, quem tem dependência do céu e quem não tem dependência do céu. É isso que Jesus está dizendo aos seus discípulos. Você precisa pegar isso daqui, irmão. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58 diz: portanto, os amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundante na boa obra do Senhor, sabendo que o teu trabalho não é firmes e constante. Olha para mim, irmão, esse negócio de ser firme e constante é complicado, hein? Pega na mão de um crente e diga para ele: Deus vai te dar firmeza, e você vai ser constante no reino, você vai ser constante na obra. Quando nós olhamos esse texto com um olhar carnal, parece em nome de Jesus Cristo que é tudo igual. Mas quando nós começamos a olhar com um olhar espiritual, Mateus capítulo 25, versículo de número 5 diz: e tardando o esposo, toscanejaram todas e adormeceram. Irmão, diz a Bíblia que todas dormiram, sim ou não? O problema aqui nunca foi dormir, porque o cansaço vem na vida de todos nós, sim ou não? O problema aqui é que tem gente dormindo despreparado. Eu vou falar de novo. O problema aqui é que tem gente dormindo despreparado. Vou pregar. Tá todo mundo de branco, tá todo mundo esperando o noivo, tá todo mundo no mesmo propósito, tá todo mundo com lamparina na mão, tá todo mundo com chama de fogo na lamparina. Porém, diz a Bíblia que todas dormiram, irmão. As loucas dormiu e as prudentes também. Porém,
enquanto a prudente está dormindo, diz a Bíblia, que tem azeite na reserva, glória. Enquanto as loucas estão dormindo, o azeite da lamparina está indo embora e vai se apagar. Eu não sei quem pega, mas vou pregar. As loucas falam de quem começa, mas não dá continuidade na vocação que começou. Por quê, pastor? Tem gente que começa bem, tem gente que vem para o evangelho, começa orando, jejumando, chorando, em nome de Jesus Cristo, se humilhando na presença de Deus, e começa a produzir azeite. Você dá uma oportunidade para ele, ele traz o céu para a terra em 5 minutos. Porém, enquanto espera a vinda do noivo, e a vinda do noivo demora, em nome de Jesus Cristo, relaxa no seu ministério, mas mantém a aparência. Tem aparência de espiritual, mas está carnal. Tem aparência de ser do manto do mistério, mas está igual o bife da friboi. Eu não sei quem vai dar glória, mas o Espírito Santo trouxe eu aqui nessa noite para dizer para alguém: desperta do que dormes, desperta do que dormes, desperta do que dormes, volta a produzir azeite diante da minha. A Bíblia vai dizer que melhor é o fim das coisas do que o início. Melhor é o fim, irmão. Por que, pastor? Porque tem gente que começa bem, mas não tem firmeza para dar continuidade. Eu vou falar baixinho para você dar um glória a Deus alto. Aí começa bem, irmão, e ó, o noivo não veio ainda. Aí o cansaço vai chegando, vai ficando igual eu, na beira da janela. Vai brigando com o sono, pensa que não, o sono vem. O Eutico cai para o lado que ele está mais inclinado. Ele não caiu do lado de dentro. Diz a Bíblia que ele caiu do lado de fora. Eu não sei quem pega isso daqui, mas eu preciso profetizar nessa noite para quem tem glória a Deus na vida. O céu te trouxe nesse congresso. Você que é discípulo, manda eu te liberar uma palavra debaixo da autoridade do céu. Está chegando a hora de você despertar para aquilo que realmente importa. Tem gente acomodada, eu vou pregar, porque tem carteirinha de membro, continua com as vestes brancas, continua com a lamparina na mão, mas o Espírito Santo me disse: o fogo do teu ministério está desmanchando faz tempo, está diminuindo faz tempo, e como você não me busca, como você não tem mais vida comigo, como você está vivendo de aparência, você não tem azeite para colocar na sua lamparina, mas o céu está te dizendo nessa noite: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos. Escute, se tem uma coisa, irmão, que atribula o coração de Jesus, é uma vida de aparência. Eu só estou no tema, não foi eu que dei o tema, eu vim só pregar. Olha para mim. O noivo atrasa, e o atraso do noivo tem propósito. Pastor, por que o noivo atrasa? Irmão, só entre nós do altar. Se o noivo não atrasa, o critério para entrar nas bodas ia ser a aparência. E na aparência, as 10 está de branco, as 10 tem fogo na lamparina, as 10 tem o mesmo propósito de esperar o noivo. Pela aparência estava todo mundo aprovado, sim ou não? Sim ou não? Mas aí o noivo atrasa. E quando o noivo atrasa, irmão, em nome de Jesus Cristo, diz a Bíblia que por volta da meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o noivo. Quando elas acordaram do susto, aí vem o noivo. Quem tinha reserva acendeu a lamparina e ficou tranquilo. Pastor, e quem estava na vida de aparência? Acendeu a lamparina, mas a lamparina começou a se apagar. Porque tudo aquilo que é de aparência não permanece. Tudo aquilo que é de aparência, você não vai dar glória, mas vou pregar do mesmo jeito. Tudo aquilo que é de aparência não permanece. Casamento de aparência não permanece. Ministério de aparência não permanece. Dom de aparência não permanece. Quando o noivo atrasa, a gente começa a entender que tinha gente no meio das 10 que não era santo coisa nenhuma, glória. Estava faltando azeite, não tinha reserva. Só entre nós aqui, só entre nós aqui. Quem
Quem já viu isso daqui? Vamos fazer só para você lembrar. Pega na mão desse crente, vai, pega na mão desse crente. Vai passar azeite agora aí, quer ver? Olha para mim. Escute. As loucas chegou e que tinha azeite, falaram assim, ó, me dá um pouco do teu azeite, porque senão a minha lamparina vai apagar e eu não vou conseguir entrar, eu não vou poder ir no caminho. Mas as prudentes disseram assim, ó, aqui não, vou pregar para cá, aqui não, porque meu azeite não foi comprado, meu azeite não foi barganhado, o meu azeite eu paguei preço, o meu azeite eu fiz renúncia. Não, você não está aqui, não vou pregar para cá. O meu azeite foi joelho, foi lágrima, foi oração. Eu não sei quem pega, mas eu vou profetizar para quem tem glória. Você pode transferir dinheiro via Pix de uma conta para outra, mas vida espiritual não tem como transferir. Fala assim, ó, vou te dar azeite, irmão. As loucas entravam para dentro da festa, sim ou não? E entrava sendo honrada com coisa que pagou preço, com coisa que teve vida de renúncia, com coisa em nome de Jesus Cristo que colocou a cruz no ombro, negou a si mesmo e serviu Jesus. Eu vou pregar. É por isso que as prudentes estão dizendo aqui não, vai comprar azeite, mas o meu não dou, o meu não empresto, o meu eu não vendo. Porque, pastor, quem sabe o valor que tem, não, em nome de Jesus Cristo, compartilha aquilo que é de Deus para a tua vida, aquilo que foi gerado no meio da lágrima. Eu não sei quem vai pegar, mas Deus está dizendo para mim, o noivo se atrasou só para a máscara das loucas cair e revelar quem era quem no meio das trevas. Eu não sei quem vai dar glória, irmão, mas eu vou profetizar baixinho, porque a mensagem não é minha, mas eu sinto Deus aqui. Deus vai mostrar quem é quem, Deus vai revelar quem é quem. Alguém está orando, está pagando preço e está dizendo, pastor, parece que pagar preço não compensa, parece que orar não compensa, parece que renunciar não compensa. Não compensa lá fora, mas no reino, o reino não é de quem é esperto, o reino é de quem é fiel, o reino é de quem é verdadeiro, o reino é de quem tem vida, o reino é de quem tem renúncia, o reino é de quem tem vida e santidade diante da presença de Deus. Essa mensagem Jesus está pregando para os discípulos, sim ou não? Sim ou não? Escute, irmão, Jesus está contando uma história. Eu imagino a cara dos discípulos e pensando, rapaz, tinha gente de aparência no meio das 10. Diga para alguém do teu lado, Jesus não suporta quem vive de aparência. Mateus 23, 27, a Bíblia diz, ai de vós escribas e fariseus, hipócritas, pois que vós são semelhantes aos sepulcros caiados, porque por fora parecem formosos, mas interiormente são cheios de ossos, de mortos e de toda a imundície. Pastor, o que Jesus estava dizendo? Eu não suporto o fariseu. Por quê, pastor? Porque por fora tem cara de santidade, mas por dentro está podre. Por fora tem cara de ovelha, mas por dentro é morte. Por fora tem cara de santo, mas por dentro é profeta. Você não vai dar glória, mas eu vou pregar do mesmo jeito. 1 Samuel capítulo 16, verso de número 7. Olha para mim, irmão, profeta também se engana. Quando Samuel chega na casa de Jessé, na sua mente ele diz, eis que eu estou diante do novo rei de Israel. Mas aqueles três, Abinadab, Samai e Eliabe, tinha vida de aparência. Enquanto Davi não era honrado, enquanto Davi não podia sentar na mesa, ele cuidando das ovelhas que ninguém queria cuidar. Diz a Bíblia que pegava a sua harpa e escreveu um dos salmos mais lindos da Bíblia, de número 23, dizendo, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Você não deu glória, eu vou te explicar. Está faltando amor, está faltando honra, está faltando carinho, está faltando sentar na mesa. Mas Davi não esperava nada dessa terra. Enquanto a terra
está dizendo eu não dou, ele está dizendo a minha fé não está alicerçada no homem daqui, eu estou alicerçado na presença do Deus de Israel. Deus vai repreender o profeta dizendo: não te atentes para a sua avó, pois eu conheço. Diga comigo, Deus vê por dentro. Diga mais alto, Deus vê por dentro. Isso, diga mais alto, Deus está vendo aí dentro. É por isso que Jesus está contando a parábola, porque as lamparinas por fora tinha fogo, mas 5 delas por dentro, irmão, já não tinha mais azeite. Você não vai dar glória, né? Mas vou continuar pregando. Mateus capítulo 21, versículo 19. Diz a Bíblia que Jesus vê uma figueira, e quando ele vê a figueira, diz a Bíblia que ele quer comer um figo. Quando ele chega na figueira, a figueira tem folha, mas a figueira não tem figo. E diz a Bíblia, irmão, que não era tempo de figo. Aí Jesus olha para a figueira e amaldiçoa ela. A Bíblia vai nos dizer, e a história nos conta, que como não era tempo de figo, também não era tempo de ter folha. O problema aqui não é ter figo, o problema é ter folha. Pergunte por quê? Se tem folha, tem que ter figo. Aí Jesus está olhando para a figueira e está dizendo: você está vivendo de aparência, é? Se tem folha, cadê o fruto? Quando Jesus caçou fruto, não viu. Quando Jesus caçou fruto, eu não sei quem vai pegar, mas parece que eu vejo o olho de Jesus na igreja assim, ó. Deixa eu ver se tem fruto. Deixa eu ver se tem fruto. Deixa eu ver se tem fruto. Será que tem fruto? Ou será que só tem folha hoje na minha presença? Aí Jesus olha, irmão, e diz: amaldiçoada seja. Pastor, Jesus amaldiçoou a figueira? Diga comigo, sim. Não porque ela não tem fruto, porque Jesus sabe que todo mundo tem um tempo de produzir. Mas o problema aqui é demonstrar ser quem não é. Fala para esse crente com muito carinho, pega na mão de alguém do teu lado, diga para ele assim: o original vale muito mais que a cópia. Ele não vai dar glória, vou falar de novo: o original vale muito mais que a cópia. Deus não te chamou para ser cópia de ninguém, Deus te chamou para ser você mesmo. Em nome de Jesus, vou pregar. Deus não escolheu, irmão, errado. Deus te conhecia, Deus sabia. Deus só não quer que você viva de aparência. É isso que Jesus está tentando dizer aos seus discípulos. Olha para mim que eu já caminho para o final. Quem está comigo, diga glória a Deus. Quem está entendendo, diga aleluia. Mateus capítulo 13, verso 29. Diz que um homem plantou trigo na sua roça, e veio alguém à noite e semeou também o joio. E quando cresceu, irmãos, olha para mim. Você sabe que trigo e joio são idênticos. A diferença deles é só quando amadurece. E Deus falou comigo uma verdade, e essa daqui eu nunca vi na internet nem no Google. Deus falou para mim algo que eu vou compartilhar com você agora. Quem teve uma experiência primeiro com o joio, quando vê o trigo sem ser na sua fase adulta, confunde com o joio. Porque a primeira experiência que teve foi com o joio, e os dois são iguais na sua fase primária. Quem teve uma experiência com o trigo primeiro e vê um joio na sua fase primária, confunde do mesmo jeito, porque a diferença dos dois está na fase da maturidade. Quem está comigo, diga glória a Deus. Eu vou te provar isso na Bíblia. Quem viu Judas na fase primária achou que era trigo, porque Judas era tesoureiro, era quieto da dele, cuidava do ministério de Jesus e organizava. Pastor, e quem viu Pedro na sua fase primária falou: rapaz, esse cabra aí é joio, é incontrolado, quer matar todo mundo, é nervoso, puxa a faca, é explosivo, é estourado. Mas aí o tempo passou, é marrácia. E quando o tempo passou, veio a fase da maturidade. Na fase da maturidade, a Bíblia diz que Pedro virou pastor da igreja, e a sua primeira mensagem foi 3.000 almas. Pastor, e Judas morreu porque negou. Eu não sei quem pega, irmão, mas os dois errou, sim ou não? Mas Pedro teve a humildade de se arrepender e vir para o evangelho novamente, enquanto Judas, por seu orgulho, saiu para se enforcar. Você precisa
ajuda a pegar isso daqui. Trigo e joio no início aí. Não, ajuda a pegar. Trigo e joio no início aí. Aí na fase da maturidade, a gente começa a conhecer quem é quem. Pega na mão de um crente com muito carinho, segura na mão dele e diga para ele: amadurece nesse congresso. Não, ajuda eu pregar. Pega na mão do pastor também que está do lado. Isso, aqui eu vim, Deus vem tratar com a igreja. E igreja daqui até na porta. Diga para ele do teu lado: amadurece. Diga para ele mais alto: amadurece. Paulo vai dizer: quando eu era menino, eu agia como menino, pensava como menino, falava como menino. Mas quando eu cheguei no nível de maturidade, eu deixei as coisas de menino para trás. Agora eu vou pregar baixinho para ver se alguém dá glória alta. Você vai brigar todo ano por causa de uniforme até quando? Você vai brigar todo ano por causa de uniforme até quando? Você vai discutir todo ano porque você não cantou até quando? Até quando, irmão, você vai dar o mesmo problema? Deus repete a mensagem porque você continua dando o mesmo problema. Vou terminar agora. Jesus está querendo mostrar para os discípulos essa conversa entre Jesus e os discípulos. Eu não suporto vida de aparência. O grito foi dado: aí vem o noivo. Eu vou terminar agora. Irmão, quando o brado veio, as loucas pediu azeite, mas as prudentes falaram: a gente não pode dar. Aí elas saíram para comprar. Olha para mim. Quando elas tentaram dar um jeitinho, o noivo chegou. Ai, Jesus. Quando elas tentaram dar um jeitinho, irmão, o noivo chegou. E levou só as 5 que era prudente. Pastor, o que é prudente aqui? Ter reserva, ter vida, está preparado em nome de Jesus Cristo, glória. O arrebatamento foi agora, eu estou pronto para subir. É isso que Jesus está dizendo, irmão. Quem tem vida com Deus, quem tem vida em nome de Jesus Cristo com Jesus, está preparado verdadeiramente para se encontrar com Ele nos ares. Eu não sei quem pega, mas eu vim profetizar nesse congresso que a volta do noivo está chegando, glória. E quem está preparado vai fazer um barulho que o inferno não gosta. Mas quem nessa noite está na qualidade de louca vai manter o silêncio em nome de Jesus Cristo. Por quê, pastor? Porque a mensagem está ruim? Não. Porque o culto está frio? Não. É que é difícil falar com a boca cheia. É difícil dar glória com a boca cheia. E eu vim pregar debaixo de autoridade. Come mesmo desse rolo. Come mesmo dessa palavra. Porque o céu está dizendo: eu estou à porta. Pega na mão desse crente e fala para ele: fique em pé comigo. Diga para ele: fique em pé comigo, porque ele está à porta. Remai que eu for que é teua. Lemanto e que é terra plácia. Lablacandarabá. Eu não sei quem pega isso daqui, mas vou pregar. Eu vejo 2 sentimentos nesse texto. Pastor, qual que é o primeiro sentimento? Diga comigo: valeu a pena. Porque quem carregou botija com azeite, o noivo falou: cheguei. Tinha fogo na lamparina e disse: estamos juntos, vamos para a boda, vamos para a festa. Irmão, olha para mim. Quem tinha reserva em nome de Jesus Cristo não precisou dar jeitinho, entrou para as bodas, entrou para a festa. Eu não sei quem vai dar glória, mas vou continuar pregando. Pastor, e quem estava de aparência teve que correr para dar jeitinho. Eu não sei quem pega, mas tem hora que diz o Espírito Santo ao meu coração: tem que estar preparado, porque não sabe nem o dia nem a hora, e não tem jeito de dar jeitinho, não tem. Se Jesus não voltar agora, ou não voltar nessa geração, tu pode sair do congresso igual esse e morrer, e não vai ter tempo de dar jeitinho. Pode vir uma questão de fato sobre a tua vida, e não vai ter tempo de dar jeitinho. Mas o céu está dizendo: para quem está pagando o preço, a porta será aberta e o acesso será. Tem acesso liberado para quem tem mão para levantar, e azeite de Deus na vida.
irmão. E eu vou profetizar. Essa igreja vai entrar. Os pastores vão entrar. O ministério de louvor vai entrar. O ciclo de oração vai entrar. O departamento vai entrar. Quando entraram, fechou-se a porta. Aí diz a Bíblia que as loucas chegaram. Quem chegou? E disse: abre-nos a porta. Irmãos, isso aqui é mensagem para chorar de desespero. Vou ler na Bíblia para você entender o que eu entendi. E ele respondendo diz: em verdade vos digo que não vos conheço. A palavra conhecer aqui, no seu original, pastor, está ligado a relacionamento e intimidade. Agora olha para mim. Quem que está ouvindo? Eu não conheço. As loucas que estão de veste branca, lamparina na mão. E me desculpa a minha sinceridade, só fumaça, porque já não tem mais fogo. Eu queria que você fechasse um pouquinho teu olho agora. Fecha o teu olho. Porque essa mensagem é para discípulo, irmão. E Deus está dizendo para mim: não adianta só ter veste branca, se não tiver relacionamento, se não tiver intimidade. Nós precisamos sair, irmão, em nome de Jesus Cristo, do comodismo espiritual. Nós precisamos sair em nome de Jesus Cristo dos hábitos. Tem gente acostumada em vir na igreja. Tem gente acostumada em nome de Jesus. Tem gente fazendo do evangelho, irmão, ponto de encontro. Ambiente turístico. Ambiente em nome de Jesus. Encontro dos amigos. E Deus está dizendo ao meu coração: essa casa será chamada casa de oração. Ambiente de lágrima. Ambiente de derramamento do meu espírito. Enquanto a Bíblia diz que as prudentes estão nas bodas, com sentimento de gratidão, sentimento de missão cumprida, as loucas estão do lado de fora. Pastor, qual que é o sentimento? Eu sabia o que tinha que fazer e não fiz. Eu sabia o que precisava fazer para estar do lado de dentro, mas não fiz. O sentimento aqui não é de arrependimento, é de remorso. Por que remorso, pastor? Porque teve oportunidade de fazer diferente e não fez. Eu vou terminar essa mensagem dizendo aquilo que o Espírito Santo colocou no meu coração. Jesus está contando essa palavra para os discípulos. E os discípulos estão entendendo a mesma verdade que nós estamos entendendo agora. O Evangelho, ele requer mudança de vestimenta, mas também mudança de caráter. Renúncia, mas também intimidade com Deus. Deus não quer simplesmente uma lamparina na tua mão que se pague. Deus está dizendo para alguém dentro dessa casa, em nome de Jesus Cristo: você precisa ter reserva. Porque enquanto está produzindo em nome de Jesus Cristo, quando o nível vai descendo, você tem azeite em nome de Jesus Cristo para manter o nível que eu te coloquei. Vou pregar. Você sabe qual que é a estratégia do diabo nesse século? Não é te tirar da igreja. Por quê, pastor? Porque se te tira da igreja, as irmãs do círculo de oração vai lá e te busca. Jovens, se sai da igreja, os jovens vai lá e traz para dentro. Ai, Jorremaia, se você homem sai da igreja, o grupo de homens vai lá e te traz. Pastor, então qual que é a estratégia do inferno? Observe que a estratégia do inferno para esse século não é mais você ficar entortando, endemoniado dentro da casa. Não, não, não. A estratégia do diabo é o quê? É diminuir o fogo do Espírito Santo na tua vida. É deixar você gelado dentro desse culto. É deixar você gelado dentro desse ambiente. É você ter aquela sensação que pertence ao reino, mas está longe da presença do Espírito Santo de Deus. Eu não sei quem vai dar glória, eu já não esperava a glória mesmo, mas eu vou profetizar. O céu me trouxe aqui para te dizer: eu quero te desviar
despertar desse congresso. Vai voltar a queimar. Vai voltar a queimar. Vai voltar a queimar. O diabo tentou apagar a chama do Espírito, mas Deus está dizendo: eu te removo nessa noite. Eu te removo. Isso aqui é profético. Sobe do altar, minha filha, sobe. Porque Deus está dizendo para mim: é do altar que o meu Espírito te remove. É do altar que o meu Espírito te enche. Espírito Santo, remova ela, Jesus. Enche ela da tua presença. O Senhor está te dizendo, filha, o nível vai subir. Quem tem glória, aumenta o volume. Que eu termino nessa noite. O céu está te dizendo em nome de Jesus. E a aparência não dá. Deus quer ver você voltar a chorar de verdade, irmão. Deus quer ver você depender dele igual você depende do teu serviço. Deus quer ver você, jovem, depender dele igual você depende da tua família. A entrega precisa ser total. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Eu preciso que o adorador cante uma canção agora. Você vai pegar na mão desse crente e você não vai soltar mais. Não vai soltar. Não vai soltar. E eu já vou encerrar minha participação. Segure na mão de alguém. Se você pode, fecha o corredor dessa igreja correndo agora. Em nome de Jesus. Em o nome de Jesus de Nazaré, fecha o corredor dessa casa. Seja a voz de Deus para a vida de alguém. Seja a voz de Deus para a vida de alguém. Diga para ele: Deus não te trouxe aqui para te bater, mas sim para te despertar. Diga para ele mais alto: do jeito que tá, não dá para ficar. Diga mais alto: chega de aparência. Assume quem você é, que Deus vai te transformar. E esse fogo nunca mais vai se apagar na tua vida, no teu ministério e na tua chamada. Fecha teu olho, toda a igreja. Adorador, adore. A igreja não solte a mão, fecha teu olho. Fale com Deus. Deus vai te devolver a sensibilidade, irmão. Lamando rema choreia. Demanda. Mas nada se comparará com a glória que há de vir. E eu não sou ele vem me buscar. Eu irei.
Pode aplaudir Jesus e dar glória para Deus. Irmãos, entre as 10 tinha quem tinha vida de aparência, mas também tinha quem era de verdade. Você não deu glória, eu vou falar de novo. Tinha quem vivia de aparência, mas também quem era de verdade. Eu vim pregar para os de verdade nessa noite, glória. Não tenha vergonha, irmão. Vergonha é Jesus voltar e você não subir para o céu conhecendo a sua palavra. Deus está te chamando nessa noite. Cadê a primeira vida? Sai do teu lugar e vem. Independente da credencial que você tem, independente do cargo que você ocupa, se Deus falou contigo, irmão, humilhai-vos diante da potente mão de Deus, porque no devido tempo Ele vai te exaltar. Cadê a primeira vida? Eu sei que tem. Sai do teu lugar e vem, corre. O pastor já puxou meu terno, meu tempo já acabou. Sai do teu lugar, Jesus está te chamando nessa noite. Você que precisa aceitar Jesus, reconciliar, ou até mesmo unir este ministério. Cadê a primeira vida? Levante a sua mão, quero orar por você. Cadê você? Cadê você? Você que está na igreja, coloque a mão no ombro de alguém, diga para ele assim, volta para casa. Não, diga mais alto, diga para ele, volta para casa. Tem lugar para você aqui. Diga mais alto para ele aqui, ninguém vai te julgar. Aqui nós vamos te abraçar. Vou perguntar de novo, cadê a primeira alma? Sai do teu lugar, Jesus está te chamando lá na galeria aqui embaixo. Cadê a primeira vida para Jesus? Jesus está te chamando. Deus salva, que o Senhor tem poder para isso. Converte o coração nessa noite em nome de Jesus. Deus quer ver você chorar nessa noite de arrependimento e não de remorso. Cadê? Vou perguntar de novo, cadê a primeira vida? Sai do teu lugar. O céu está te chamando, irmão. Quando vem a primeira, já vem todo mundo uma vez. Corre. Tem que ter coragem nessa noite em nome de Jesus. Deus está te chamando, vem. Vem. Para de fingir que você está bem. Seu lugar é na igreja. Nem para desviar mais você presta. Vou perguntar de novo, cadê você? Sai do teu lugar e vem. Conto 1. Sai do teu lugar, conto 2. Deus está te chamando, conto 2,5. O céu te trouxe aqui para você voltar hoje para a sua presença. 2,75 eu encerro agora. Cadê você? Tem alguém? Vou mudar a pergunta, você quer? Porque alguém tem. Você quer? Ou vai ficar fingindo que está tudo bem? Deus está te chamando, Deus te trouxe aqui para isso. Chega de viver na aparência, Deus está te chamando. Eu encerro agora porque meu tempo já foi. 3. Vai vir. Vai vir. Coloque a mão sobre o teu coração, Espírito Santo. Eu fui fiel à tua palavra. E o peso dessa alma, ela não está sobre o meu ombro. Eu te peço, meu Pai, nessa noite, em nome de Jesus. Meu Deus, traga luz, ó Pai, na vida daqueles que me ouvem. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo. Que o teu Espírito Santo, Pai, convença, Deus, o nosso coração, ó Pai, acerca do pecado. Nós possamos ter uma vida de santidade, Deus, e viver ser um evangelho genuíno. O Senhor não nos chamou para ser fariseus, ó Pai. O Senhor nos chamou, Deus, para ser pecadores arrependidos, com vida transformada. Inferno não é lugar de quem pecou. Inferno é lugar de quem não se arrependeu. E há uma oportunidade de arrependimento nessa noite. Meu Deus, em nome de Jesus, muda o quadro, muda a história, transforma, livra de todo mal. Assim eu agradeço por essa oportunidade, em o nome de Jesus. Você que pode, aplaude Jesus bem forte, diga glória a Deus. Aleluia. Irmãos, eu queria convidar a irmã Adriana e a adolescente Esther, apresentar elas para a igreja. A irmã Adriana, que se mudou para cá. Aleluia, Jesus. Apresentar elas para a igreja. Fica com vergonha não, é a sua casa agora. Não tem ninguém mesmo, irmão, para Jesus. Sabe como que eu reconciliei com Jesus? Numa cama de hospital, 40 dias lá deitado já. Então Deus tem 1001 maneiras de te trazer para a presença dele. Mas hoje Ele te deu escolha. Amém?
Glória a Deus. Enquanto a irmã Adriana vem com a Esther, eu quero dizer, os jovens estão vendendo cachorro quente lá fora, amém? Compra, ajuda os jovens. Aleluia, glória a Deus. Amanhã o encerramento. Pastor Darwin lá de Campo Grande, bênção também, palavra poderosa também, como esses 3 dias. Eu só tenho a agradecer a Deus, amém? Vamos orar, estenda as mãos para cá. Deus abençoe você que veio. Vem cá, Adriano, vem cá, Esther. Nós estamos com vergonha, irmãos. Acabaram de se mudar hoje, né? E vão estar aqui conosco nessa grande obra, amém? Estenda as mãos para cá, vamos orar por elas, pela vida da jovem Esther, pela vida da irmã Adriana. Pai querido, nesta noite nós te louvamos, e perante a igreja do Senhor e os céus, eu apresento a vida da irmã Adriana, a vida da Esther nas tuas mãos. Cobre elas com teu sangue, Deus, que elas sejam abençoadas nessa cidade, nesta obra, ó Deus, e também que elas sejam, ó Pai querido, canal de bênção para nossas vidas. Hoje nós recebemos, abraçamos, ó Pai, essas 2 vidas, essas 2 almas, como parte deste corpo, que está lutando para ir morar no céu. E assim, ó Pai, nós te agradecemos, e as palmas é para Jesus, amém, igreja? Cadê as irmãs? Vem cá as irmãs, dá um abraço nelas. Deus abençoe meu pastor, os irmãos, as irmãs lá da sede, amém, não vieram todos, mas Deus abençoe. Os visitantes de hoje, Deus abençoe, minha gratidão, e amanhã estaremos aqui no encerramento. Pastor, Deus abençoe pela palavra, sua família, Deus continue guardando, amém? Que a graça, o amor de Cristo Jesus, a comunhão do Espírito Santo de Deus, seja derramada em nossos corações, todos possam dizer, se Deus é por nós, operando Deus, posso todas as coisas. Está encerrado, um abraço pastor e da missionária, vamos com Deus.